Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Grato pela oportunidade que o pastor nos dá e grato pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Tempo valioso e precioso estar na casa de Deus. Eu vou ler para a gente ganhar tempo o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, a partir do verso de número 1, diz assim: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que governará o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceram. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, traga-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegar e parar sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Esse texto é um texto importante da palavra do Senhor, porque apenas no Evangelho de Mateus que nós temos esse episódio aqui dos reis magos aqui, os sábios visitando Jesus. E aqui é uma história muito importante, pois fala do Natal. Quando a gente fala de Natal, a gente precisa lembrar que o Natal ele é comemorado no mundo todo, né? O mundo inteiro comemora o Natal. Inclusive até aqueles países orientais, como o Japão e outros, que têm outras culturas orientais, até mesmo budistas, eles comemoram o Natal. Quando nós olhamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós não encontramos essa expressão Natal, né? Até o segundo século da era da Igreja, havia um grande debate, inclusive Clemente de Alexandrina discutia com aquelas autoridades, com a ocasião, as opiniões acerca de quando que de fato nasceu Jesus, quando que nós devemos comemorar então assim a data do Natal. E nunca se chegou a uma data, nunca se chegou a um consenso de quando Jesus nasceu de fato. A tradição, a partir de Agostinho, acolheu então que a data de 25/12, 25 de dezembro, era então a data do nascimento de Jesus. Então, a partir de Agostinho, nós celebramos o Natal justamente nessa data, e isso no mundo inteiro. Mas a gente percebe que muitos estudiosos, apesar de toda essa orientação, e a partir de Agostinho, eles não chegaram a um consenso quanto a essa data, e eles se divergem, então, quando seria, de fato, o dia que Jesus nasceu. Então, alguns falam que foi em setembro,
outros falam que foi em outubro, outros falam que foi em dezembro, e na verdade a gente percebe que há uma grande diferença entre eles e eles não chegam a um consenso. Mas eu acho que de alguma forma isso acaba sendo até um pouco proposital ou coincidência, porque de fato o Natal ele acaba sendo uma data individual, ou seja, o Natal ele continua acontecendo. Ainda hoje, a todo tempo, a todo momento, na experiência singular de todos aqueles que encontram com o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Então, talvez para você seja de fato o Natal 25 de dezembro, para outros chegam em setembro, para outros não sei, mas em algum momento você de fato se deparou com Jesus e para você, na tua experiência pessoal, então nasceu ali o Natal, o verdadeiro Natal que é Jesus na nossa experiência singular. Quando nós lemos esse texto aqui, esse texto ele é um texto interessante porque ele vai mostrar para nós como essa experiência de Natal ela se dá de forma individual e diferente em relação a algumas pessoas. No texto em que nós lemos aqui, nós podemos aqui destacar pelo menos 3 grupos de pessoas, e o primeiro deles aqui são esses magos, né? Que a tradição chama eles de magos, mas até esse dado momento, esse nome mago ou esse nome astrólogo, ele não era associado às pessoas que têm a prática do esoterismo. Não, os astrólogos aqui e os magos aqui eram estudiosos, eram cientistas, homens que estudavam. Fazer aqui uma espécie de uma cariação se eles sabiam, se eles entendiam e sabiam a data de fato que já seria Jesus o Nazareno. E nós temos aqui também a experiência do próprio Herodes, do qual nós lemos o texto aqui para nós nessa noite. Então eu gostaria de uma forma muito simples, trazer aqui as lições a partir da experiência singular de cada um desses grupos, desses 2 grupos de Herodes, e trazer aqui aquilo que a gente pode aprender para as nossas vidas, aquilo que a gente pode extrair de nós aqui, para a nossa lição, para a nossa meditação nessa noite. E o primeiro eu destaco aqui, o verso de número 1 e 2, quando diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. E a primeira experiência é esse grupo de pessoas aqui que são os reis magos. Alguns dizem que são os reis, outros dizem que não são. Mas a verdade é que esse grupo aqui traz uma experiência interessante, porque eles vieram do Oriente e vieram até Jerusalém, vieram aqui até Jerusalém para de fato se encontrar com aquele que é Jesus, o rei dos judeus, ou aquele que seria o rei dos judeus. E é interessante a gente notar algumas coisas interessantes desse grupo, o fato de que esses homens estavam numa distância muito grande de Jerusalém, ou seja, a distância do Oriente para Jerusalém é uma distância de mais ou menos 1.200 quilômetros, e essa caminhada não foi menos do que vários meses, vários dias, para que eles conseguissem atravessar e chegar a Jerusalém. Outro dado interessante aqui é o fato de que eles têm uma outra cultura. Esses homens são do Oriente, eles não são do Ocidente, eles trazem uma outra cultura, eles não têm aqui o domínio da língua hebraica, eles não têm o costume dos hebreus, eles estão do outro lado, eles não têm uma afinidade com a cultura religiosa judaica, eles têm até mesmo muito pela cultura do Oriente, da Babilônia, até mesmo cultura religiosa diferente, até mesmo a fé diferente, mas o fato é que esses homens vieram de uma distância tal e vieram guiados por uma estrela e vieram para adorar aquele que é o rei dos judeus, Jesus de Nazaré. E aqui é uma lição importante, porque nos mostra aqui que Deus mandou uma estrela para guiá-los. Com certeza eles estavam estudando, eles estavam ali mapeando. Alguns historiadores chegam a dizer que esse resultado desses homens estarem aqui é o resultado deles consultarem a palavra de Deus muito pelo resultado do trabalho de Daniel.
Daniel, pois vocês lembram que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foram homens que viveram na Babilônia e de lá eles morreram. E ele por muitos anos esteve ali e foi consultando a palavra de Deus, talvez pelo contato da profecia bíblica através do livro de Daniel. Eles conseguiram então ser guiados pelo Senhor e foram guiados até a cidade de Jerusalém. Olha aqui o Waze, olha aqui o Google Maps mais poderoso, porque eles foram guiados até a cidade onde havia nascido Jesus. E é interessante a gente notar porque a gente mostra aqui que esse grupo aqui de magos, aqui de astrólogos, eram homens que estavam com o coração totalmente aberto para Deus. E aqui é interessante notar o fato de que não, apesar da distância, há um coração aberto para Deus, ao ponto de que eles vieram caminhando toda essa distância, vieram talvez estudando há meses aqui esse fato, esse ocorrido, e eles entenderam, é o momento, é a hora, e nós vamos então visitar a Jesus, o Rei dos Reis que nasceu. Eles não visitaram Jesus na manjedoura. Muito provavelmente quando eles visitaram Jesus, Jesus já tinha alguns meses de vida, estavam numa casa, mas eles foram lá e se encontraram com Jesus, aquele que a estrela havia guiados para que eles chegassem até ali. E aqui é uma lição muito importante para nós, sabe por quê? Não importa a distância em que a gente se encontre de Deus, se nós tivermos o nosso coração aberto, sensível a ouvir a voz do Senhor, sensível a entender os sinais e os apelos de amor de Deus à nossa vida, não importa a distância, o Senhor é poderoso para nos conduzir e chegar até Jesus e contemplar o maior presente de Deus à humanidade, o seu Filho unigênito que foi dado por Ele para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E é interessante a gente notar, meus queridos, que não há dúvida nenhuma no coração desses homens, não há dúvida, nenhum tipo de incerteza daquilo que eles têm a certeza de que eles vão ao encontro de Jesus e assim Deus os conduziu. É interessante notar, irmãos, que não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa a forma como você está vivendo, não importa como está a sua vida e nem mesmo a distâncias, anos-luz de que você esteja de Deus. Se você tiver o coração aberto, assim como Deus usou estrela, o céu, as pessoas, usou os mares, Deus usa pessoas e circunstâncias e nos conduz para perto, para contemplarmos a Jesus. E aqui é interessante porque não importa como você chegou aqui, talvez você não veio sendo guiado por uma estrela, você veio sendo guiado por alguém, mas foi alguém escolhido de Deus, que disse para você, vamos lá à noite, porque lá não vai ter nenhum tipo de pessoa importante, não vai ter nenhum tipo de show, mas está aqui aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o prometido do Senhor, o presente de Deus à humanidade, Jesus. E se você tiver com o coração aberto, você pode viver um Natal de forma diferente nessa noite. Mas há um segundo grupo aqui. E esse segundo grupo, ele é interessante, porque quando a gente olha aqui no livro de Mateus 2, do verso 3 ao 6, o texto vai dizer o seguinte: e ouvindo essas coisas, o rei Herodes ficou muito preocupado, e toda Jerusalém ficou com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram, em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo. É interessante aqui que esse fato mexeu com Herodes e mexeu com a cidade de Jerusalém como um todo. E o próprio Herodes, pelo texto que nós lemos, teve contato com esses magos. E esses magos vieram assim, olha, a gente veio à cidade, guiado por uma estrela, porque está escrito, e nós sabemos que aqui nasceu aquele que é o rei dos judeus. Herodes então ficou preocupado, porque ele ficou preocupado com o seu trono. Chamou então as autoridades religiosas ali da ocasião e disse, olha, respondam para mim, quando vai nascer esse Jesus?
Como que nós conseguimos descobrir? Diga para mim. E aqui é interessante que nós vamos notar um contraste do grupo de magos e dos doutores dos astrólogos, desses doutores da lei. O fato do contraste que há entre o primeiro grupo e esse. Porque este grupo aqui, eles não estão distantes. A Bíblia diz, então, pelo contexto aqui geográfico, que da onde eles estavam, de Jerusalém para Belém, não é uma distância maior do que 8 quilômetros. Ou seja, a caminhada de poucos minutos eles chegariam em Belém. Também é o fato do contraste de que esses homens aqui, esses doutores da lei, eles têm a mesma cultura, eles têm a mesma fé, eles têm o mesmo costume, eles conheciam as profecias bíblicas, eles conheciam toda a profecia da palavra de Deus, mas haja vista, este grupo não foi sensível e não conseguiu, ou não foram direcionados pela estrela, como os magos que vieram do Oriente. E aqui é interessante porque nós temos o contexto de quem está longe e quem está perto. Porque quem se diz estar longe, como aqueles homens estavam a 1.200 quilômetros, estavam perto. Porque eles vieram guiados pela estrela, o Senhor o conduziu por um caminho de 1.200 quilômetros, eles chegaram e foram até o lugar correto, eles contemplaram a Jesus, e esses homens que estavam ao lado, a 8 quilômetros de distância de Belém, eles não foram sensíveis para sentir e perceber que Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, havia nascido e eles estavam ali. E aqui é interessante, irmãos, por quê? Quando Herodes os chama e faz a eles uma pergunta, a gente consegue entender. Eles conseguem trazer aqui o texto do profeta, que diz que de Belém sairia aquele que governaria. Mas a impressão que dá é que o conhecimento desses homens estava somente no campo da sua mente. Somente estava no campo cognitivo. Talvez eles conheciam as páginas, talvez eles conseguiam discorrer os profetas, talvez eles conseguiam discorrer os versículos, mas de alguma coisa aconteceu, que esse fato, que esse evento, que por sinal é o evento mais importante da história da humanidade, porque Jesus de fato ele é o presente de Deus para a humanidade, para mudar a história do homem e da mulher. Este fato não fora captado, não fora percebido por esses homens, embora cognitivamente eles sabiam o versículo, eles sabiam o livro, eles sabiam a palavra, mas eles não foram sensíveis ao maior evento que a humanidade, que a terra já viveu. E aqui é interessante, irmãos. Por que eles estavam assim? Porque eles estavam, apesar de pertos em quilometragem, estavam distantes do coração. Apesar de estar perto ali de Belém, faltava a eles humildade, eles não foram sensíveis para adorar aquele que é digno de toda adoração. Apesar de estavam perto, meus queridos, eles não estavam dispostos a ceder das suas vidas, das suas vaidades, das suas prerrogativas, dos seus títulos, despir de tudo aquilo que é vaidade humana e partir em direção a reconhecer alguém que é maior e que é digno de reconhecer e receber toda adoração. E eles não conseguiram perceber, eles não conseguiram sentir. E aqui é um grande desafio para nós, o desafio de que em algum momento a gente possa ainda reter a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus na nossa cognição, no nosso raciocínio, na nossa lógica. Aliás, meus queridos, o mundo inteiro sabe, Jesus, o Natal, às vezes as pessoas conhecem e sabem, às vezes até mesmo discorre alguns textos, mas muitas vezes essa verdade está na nossa mente, não está no nosso coração, na nossa alma, dominando todo o nosso ser ao ponto de nós reconhecermos aquele que é maior de todas as coisas, aquele que é digno de receber toda adoração. E aqui é interessante porque faltou humildade nesses homens. Faltou humildade deles reconhecer que eles tinham necessidade. Faltou humildade deles reconhecer e ceder
aquilo que eles tinham de mais importante, que eram as suas vidas, que eram os seus tesouros, que eram as suas almas. Faltou, meus queridos, a humildade deles acolher essa verdade no coração e sentir que de fato eles precisavam de Jesus e que Jesus estava ao lado, e eles não foram sensíveis para ouvir a voz de Deus. Queridos, o Natal não é diferente. Tem pessoas longe, tem pessoas perto. Tem pessoas que estão perto geograficamente, mas estão longe do coração, da verdade, do Evangelho de Deus. Mas que nesta noite nós possamos não estar como este segundo grupo, esse grupo dos homens da lei, essas autoridades religiosas, mas que a gente possa ter acolhido em nosso coração o verdadeiro sentido do Natal. Porque, meus queridos, trazer Jesus para perto no nosso coração e descobrir o verdadeiro sentido do Natal. Aliás, o melhor Natal não é a ceia, o melhor Natal não é o presente, aliás, isso é tudo menos o Natal. O verdadeiro Natal é o reconhecimento do perdão, da reconciliação de Deus para conosco. O verdadeiro Natal é acolher na nossa alma o presente de Deus dado a nós. Jesus, aquele que veio, que abriu mão da sua divindade, da sua eternidade e assumiu a forma de servo e veio se entregar por nós. O verdadeiro sentido do Natal é acolher Jesus na alma. E talvez aqui esses homens, eles não conseguiram entender isso, semelhante àquele grupo de magos e de astrólogos. Mas aqui há um terceiro evento, o terceiro grupo, ou pelo menos representado por uma terceira pessoa, e aqui eu termino, que é o fato de Herodes. Herodes, ele não estava preocupado com Jesus. Ele não perguntou para os magos e, consequentemente, perguntou para as autoridades religiosas acerca do nascimento de Jesus, por conta de que ele queria ali adorar. Herodes representa na sua pessoa tudo aquilo que se opõe à maior manifestação do amor de Deus à humanidade, que é Jesus. E o texto diz então que esses magos foram lá, reconheceram, adoraram a Jesus, entregaram os melhores presentes, tudo aquilo que eles tinham de melhor, eles derramaram na presença de Jesus e adoraram aquele menino Deus ali, adoraram reconhecendo que ali era o Filho de Deus. Mas ajudados, orientados pelo Senhor, eles voltaram por outro caminho. E Herodes então, meus queridos, ao invés de reconhecer a Jesus, ele percebe então que ele foi enganado, que ele foi ludibriado. E ele sabe que naquela cidade há o Rei dos Reis, que nasceu e estava em algum lugar. Então, numa forma louca, ele faz um decreto para que todas aquelas crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino, elas fossem assassinadas. Porque de alguma forma ele ia dentro desse grupo de crianças da cidade, ele acabasse ali com a vida de Jesus. E vocês sabem então que Deus orienta José e Maria para descer ao Egito, mas o fato é que os historiadores dizem que mais ou menos 30 ou 40 crianças de 2 anos para baixo da cidade de Belém, elas foram sacrificadas pela loucura e pelo egoísmo desse homem. E Herodes então representa justamente esse tipo de pessoa, esse tipo de sistema, de poder que tenta se opor ao Evangelho de Jesus. Porque ao invés de adorar a Jesus, ele tenta destruir aquele que merece toda adoração. Ele via pelo seu estilo de vida, pelo seu ego, pelo seu poder, ameaçado pela presença de Jesus na cidade. Ele via aquilo como algo ameaçador do seu trono, até porque esse homem aqui, ele se vê como um Deus, ele se vê como alguém que está num trono, ele se sente poderoso, ele se sente invencível, porque aqui, meus queridos, não é uma questão de ser indiferente à voz de Deus. Não, Herodes não ouviu a voz de Deus, não. Ele se levanta com poder, ele luta contra Deus e sua mensagem, e eles são capazes de agir de forma desumana, de forma totalmente terrível para se opor àquilo que Deus tem para executar.
É interessante que quando a gente lê um livro de Daniel capítulo 2, que o Nabucodonosor tem um sonho e o próprio Daniel faz ali a interpretação do sonho, em sucessões de reinos que se levantariam. No último reino, há uma mão que corta uma pedra sem auxílio de nada, ela é cortada e ela é lançada sobre a terra, e essa pedra que nós conhecemos, que é Jesus, colocada por Deus sobre a terra, o seu reino dura para sempre. Por que eu quero dizer isso, meus queridos? Porque nós, não diferente deste tempo, vivemos também tempos difíceis. Vivemos tempos em que o poder e o sistema se levanta para se opor tudo aquilo que é Deus e a sua palavra. É por isso que talvez nos últimos dias nunca se houve um Natal onde a chama, o brilho, aquilo que nós somos capturados pelo Natal, que é a pessoa de Jesus, são substituídos por presente, por luzes, por bebida, por comida, são modificadas, são transformadas a lugares que até mesmo o nome de Jesus não é muito tal conhecido, porque o sistema basicamente tenta a se opor e anular, tenta impedir. Mas, querido, Jesus é a pedra que Deus enviou, o seu reino jamais terá fim, e é essa pedra de esquina da qual o apóstolo diz que nós estamos edificados, nós colocamos como alicerce da nossa vida, está de pé. E aqui é interessante, meus queridos, porque isso faz nos ensinar muitas coisas. Porque muitas vezes a gente fala, não, Nivaldo, mas eu não sou Herodes. Não, Nivaldo, eu não tenho nenhum plano maquiavélico para matar os bebês. Mas muitas vezes na nossa vaidade, na nossa prepotência, nós achamos que somos alguma coisa. Nós achamos que somos prepotentes, que somos invencíveis e que nós não precisamos de Jesus. Não há vida fora da graça de Deus. Herodes não entendeu isso, e muitas vezes, meus queridos, a vida vem e nos machuca, a vida vem e nos ensina, a vida vem e mostra para nós que nós não somos nada fora da graça de Deus, e Jesus está aqui, porque Ele é poderoso, Ele é o presente de Deus, e nós podemos ter essa experiência singular nas nossas vidas. Meu 25 de dezembro, ou o meu Natal, não foi no dia 25 de dezembro, foi nos meados do mês de junho, das igrejas vazias, daqueles cultos de semana tão simples, mas numa daquelas noites frias, eu fui guiado por uma congregação da Assembleia de Deus ali na Vila Olinda, e guiado por uma luz, por uma estrela, por alguém, eu cheguei ali, e ali eu descobri que tinha Jesus, e naquele dia Jesus nasceu no meu coração. A minha oração nessa noite para você é que não importa a distância em que você esteja, se você estiver com o coração aberto, hoje é Natal para você e para mim, porque Jesus pode nascer novamente no teu coração, possa nascer de fato pela primeira vez, de uma forma diferente no seu coração, assim como nasceu na vida, no coração daqueles magos. E é interessante, porque não importa a dificuldade. Porque às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente fala assim, olha, eu não tenho condições. Talvez a história dos magos foram lindas, porque eles foram guiados por essa estrela, eu não tenho condições nenhuma. Está aqui aquele que é todo poderoso, que te trouxe até aqui, e do qual você não precisa fazer nada e se preocupar com nada. Apenas se colocar na presença dEle, reconhecê-lo como Senhor, como Rei dos judeus e como Rei da tua vida, e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu estava escutando uma história de um pastor, e ele estava fazendo uma pregação e falando sobre o Natal, e ele estava explicando ali para as pessoas que Jesus, Ele é o maior presente que Deus poderia dar à humanidade. De fato, quando a gente lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, Jesus é o maior presente, de tal, não dá para mensurar, é o maior presente.
E ali o pastor pregando, ele disse assim: olha, e semelhante àqueles magos, eles foram e levaram os presentes para Jesus. Eles foram lá, eles levaram os presentes. E você, que presente você dá para Jesus? E aí ele contando a história que estava pregando a palavra de Deus, e uma das menininhas saiu e foi até o púlpito, e ele continuou pregando, ele não entendeu, uma garotinha pequena de uns 6, 7 anos, ali pequenininha, e ele continuou pregando, e quando ele acabou, ele foi ali, falou assim: olha, você pode sentar, eu acabei de pregar. Ele falou assim: não, pastor, eu estou aqui. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu vim me entregar de presente para Jesus. Eu não tenho mirra, eu não tenho ouro, eu não tenho nada, mas eu vim aqui me entregar para Jesus. Que talvez seja esse o nosso desejo, o nosso coração, a nossa vontade, se entregar para Jesus nesta noite. Deus abençoe.